Essa é a Fernanda. Ela está em uma aula de química onde nada está fazendo sentido. Ela não entende como as coisas são feitas, o que os átomos têm a ver com ela. Quem pensou em tudo isso? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom, nós vamos estudar estrutura atômica. A primeira ideia de como seria um átomo foi a ideia de Dalton. Ele chamou a sua ideia de bola de bilhar, pois o átomo parecia uma bola de bilhar, não tinha carga elétrica, era indivisível e indestrutível. Evoluindo essa ideia de Dalton, Thomson apelidou a sua de pudim de passas, pois era um átomo com uma substância gelatinosa, onde possuíam prótons e nêutrons. Mas a ideia mais aceita, mais usada e certa é a de Rutherford e Bohr. Rutherford então diz que o átomo possui um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Ele apelidou o seu modelo de modelo planetário, pois parecia um sistema solar, por exemplo. Bohr, então, criou as camadas de energia da eletrosfera, a KLMNOP, que possui um número máximo de elétrons que cada uma poderia ter, significando o crescimento de energia. Agora, os íons. Quando um átomo ele é eletricamente neutro, é porque ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Mas os íons são átomos eletricamente carregados. Eles perdem ou ganham elétrons, então fica com um número de prótons e elétrons diferentes. Os íons têm duas classificações: os cátions e os ânions. Os cátions têm tendência a perder elétrons, então eles ficam com mais carga positiva, mais prótons, então ele é um íon positivo, e o ânion ganha elétrons, mas fica com mais elétrons do que prótons, então a mais carga negativa é um íon negativo. Agora é o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling vai criar os subníveis de energia nas camadas. Esses subníveis comportam também um número máximo de elétrons cada um. O S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F 14. Ele então cria um diagrama para distribuir esses subníveis nas camadas. Cada camada vai ter um número máximo de elétrons e ele vai dividi-los nesses subníveis. Todos os subníveis recebem e todas as camadas recebem o subnível S. A leitura do diagrama também é diferente. Você vai ler na diagonal, você vai ler, por exemplo, S2, vai voltar, vai ler S2. Não vai ler S2P6, vai voltar, vai ler S2, 3, vai voltar, vai para a camada de baixo na 3 e daí vai ler S2P6, vai ir para de baixo S2P6 e para de baixo S2P6D10, como as flechinhas na imagem. Bom, agora vamos ver um pouco mais sobre a tabela periódica. Tudo começou em 1869, quando o professor de química Dmitri Mendeleev estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, que eram cerca de 63. Ele resolveu listar os elementos e suas propriedades em cartões individuais, e ele tentou organizar eles de diferentes formas à procura de padrões de comportamento. Com isso, ele percebeu que, em função da massa dos átomos, algumas propriedades se repetiam diversas vezes, e essa foi a tabela desenvolvida por ele. Em 1913, Moseley verificou que as propriedades de cada elemento eram determinadas pelo número de prótons, ou seja, pelo número atômico. Então surge a lei periódica, que diz que as propriedades dos elementos são funções periódicas dos seus números atômicos. E com base nisso nós temos a organização da tabela que nós usamos atualmente.
que é organizada em número crescente do número atômico, os períodos, que são as linhas horizontais da tabela e indicam o número de camadas do elemento, e as famílias, que são os grupos verticais que indicam o número de elétrons na camada de valência. As famílias mais usadas dos elementos representativos são a família 1, que é composta por metais alcalinos, a 2, composta por metais alcalinos terrosos, a 16, onde estão os calcogênios, a 17, onde estão os halogênios, e a 18, onde estão os gases nobres. Existem dois grandes grupos, o grupo A e o grupo B. A família A, ou grupo A, é composto pelas famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, onde estão os elementos representativos, onde a camada mais externa não é a mais energética. Na família B, de 3 a 12, estão os elementos de transição, onde a camada mais externa não é a mais energética. Nessa montagem da tabela, podemos ver melhor como ela é organizada. Os números ao lado identificam as 7 camadas da eletrosfera: a K, a L, a M, a N, a O, a P e a Q. Essas linhas verticais, como eu falei, são as famílias e as horizontais são os períodos. Ali estão os gases nobres, nessa escadinha estão os ametais e nessa parte maior estão localizados os metais. Essa linha que eu estou fazendo aí embaixo está ali por uma questão de organização da tabela. E esses são os números respectivos de cada família e onde eles estão localizados. Esses são os subníveis. E ali embaixo a flechinha para identificar que foi para baixo. Falando um pouco sobre metais, ametais e gases nobres, o metal ele é eletropositivo e ele tem tendência a perder elétrons, enquanto os ametais eles são eletronegativos e eles têm tendência a ganhar elétrons. Os gases nobres são os únicos estáveis na sua forma monoatômica, e eles são os únicos que seguem a regra do octeto, que diz que em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 2 elétrons na sua camada de valência. Propriedades periódicas dos elementos. As propriedades periódicas dos elementos são aquelas que crescem ou decrescem ao longo da tabela. E a primeira propriedade vai ser o raio atômico. O raio atômico é o tamanho de um átomo. E também, quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. E na tabela periódica, ele é representado da seguinte maneira. A forma como ele cresce é mostrado pelas flechinhas. E essas flechas estão dessa forma. Cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. E quanto mais para baixo, mais camadas, maior vai ser o raio atômico. E a segunda propriedade é a energia ou potencial de ionização. É a energia que o átomo absorve para poder perder um elétron. Um exemplo que eu vou citar na tabela periódica é o flúor, que está localizado ali mais para o canto da tabela. O flúor, ele gosta muito de elétrons. E ele vai ter que absorver uma energia muito grande para poder perder esse elétron. E temos que pensar na energia de ionização sempre mais para os elementos eletropositivos, que vou explicar logo em seguida. E eles tendem a absorver menos energia. E para perder o elétron, por exemplo, o sódio, que também está localizado na tabela periódica, que é bem eletropositivo, não precisa de tanta energia para perder um elétron. Perde com mais facilidade. A próxima propriedade vai ser a eletronegatividade e eletroafinidade. Ganhar elétrons, o ganho de elétrons. E a forma de
crescimento das flechinhas é de cima para baixo, não, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E os gases nobres que está localizado ali no canto da tabela, que inclusive está riscado, não fazem ligação. São estáveis, ou seja, não ganham elétrons. Então, eles não fazem parte. Eles não ganham e nem perdem elétrons. E um exemplo que eu vou citar novamente é o flúor, que, se você observar, é o mais eletronegativo, pois quanto menor o número de camadas, mais facilmente ganham elétrons. E a última energia é a eletropositividade, caráter metálico. A eletronegatividade é ao contrário A eletropositividade é ao contrário da eletronegatividade. Tendem a perder elétrons. E na tabela crescem igual o raio atômico. E quanto mais distante está da força de atração do núcleo, mais fácil a perda de elétrons.